Bom dia, boa tarde, boa noite, todas as saudações possíveis, a depender do horário em que você esteja vendo este segundo episódio dos nossos encontros em torno da pergunta: por que estudar literatura? Esse é o tema que me foi atribuído e eu estou tentando dar conta dele nesses encontros que teremos até agosto. Sejam então todas bem-vindas, todos muito bem-vindos a esses nossos encontros. Este é o segundo. O primeiro foi uma introdução chamado Por que estudar literatura? Está disponibilizado em nosso canal do YouTube. E hoje o nosso tema em torno de por que estudar literatura é tentar responder a pergunta: a literatura serve para quê, afinal? O terceiro episódio se chamará Da Forma ao Conteúdo. O quarto se chamará Literatura e Universidade. O quinto se chamará Estudar Literatura. Nós vamos tratar o tempo todo dessa questão de estudar literatura nos cursos de letras de todo o país. Toda vez que me pedem para abordar algum assunto, o primeiro pensamento que me ocorre é a necessidade de desconfiar das ideias mais simplórias, mais correntes, das ideias que habitam, muitas vezes, salas de aula a respeito de leitura, a respeito de literatura. Ler nos faz viajar, ler nos tira do nosso lugar, nos permite conhecer pela literatura o mundo todo, podemos conhecer países, culturas, civilizações. De determinado ponto de vista, isso pode até ser possível e realizável, mas ainda estamos no campo das ideias mais simples e é hora de a gente tentar se afastar delas. Há também aquela história de que a literatura nos prepararia para defender os nossos sonhos, nos incutiria forças extra-humanas para construir a nossa felicidade. A felicidade virou uma tarefa indispensável, inescapável, inevitável, todos nós aí lutando por ser felizes. E mesmo quando recebi o tema de pensar por que estudar literatura, a ideia que me ocorre em primeiro momento é: a realidade é muito mais complexa do que todas essas convicções que cercam os nossos modos de nos aproximar da literatura, seja como textos a serem lidos, obras a serem lidas, seja como objeto de pesquisa. Até em objeto de pesquisa, nós vemos muitas vezes algumas abordagens bastante convencionais. E é por isso que eu me animei a vir conversar com vocês em nosso canal. E agora, para esse segundo episódio, eu escolhi aqui o silêncio do nosso estoque para a gente manter a conversa que nos guiará nesses tempos, nesses 5 encontros. Já que estamos todos juntos aqui, todos sentados, acomodados, tomando um café, vamos nos ajudar mutuamente em busca de tentar responder a pergunta que move nossos encontros: por que estudar literatura? Há alguns amigos acadêmicos, doutores, pós-graduados, que se preocupam um pouco com o fato de um generalista, editor, se arriscar a falar de por que estudar literatura, reproduzindo um pouco aquela questão que mencionei no nosso primeiro encontro, da divisão, da disputa entre quem faz linguística, quem faz literatura,
Há de parte a parte, muitas vezes, aquela coisa, eu não falo de literatura, eu não falo de linguística. Então, quando um editor diz assim, eu vou falar de literatura, as pessoas se assustam. Então, quero avisar a vocês, sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos, mas nós vamos falar livremente desse tema nesses nossos encontros. A minha base bibliográfica são os livros que nós mesmos publicamos aqui na Parábola. São os autores que conversam comigo e que me confiaram suas obras a editar. Há o livro do Juve, Por que Estudar Literatura, que deu título, e há o livro do Fábio Axelrod Durão, sobre pesquisa em literatura, que estará na descrição do nosso vídeo, com link imediato para vocês acessarem essas duas obras. E em torno disso, há todas as leituras e todas as conversas que eu já fiz nessa vida. Então, a preocupação aqui é mais de levantar o assunto livremente, sem pensar na medievalidade eclesiástica. Que palavra difícil, né? Eu arrumei essa palavra, medievalidade eclesiástica da academia. Muitas vezes não há nada mais próximo da igreja medieval do que a academia com suas procedências e procedimentos. Numa editora, nós podemos ser mais livres. O termo literatura designa uma realidade objetiva ou se trata de um termo vago de significações mutantes, por vezes contraditórias? Eu gosto muito da contradição inserida em todas as realidades, em todas as ideias. Nossa ideia atual de literatura se explica em grande parte pelas diversas acepções que o termo foi recebendo no decorrer do tempo. Etimologicamente, você pode retomar o termo e ver que literatura vem do latim literatura, que significa escrita, gramática, ciência, e é um termo forjado a partir de litera, letra. No século XVI, a literatura passou a designar a cultura, e mais exatamente a cultura letrada, ou seja, a erudição. Ter literatura era ter erudição. Era ter um saber, como consequência natural de uma soma de leituras. Mas vocês podem imaginar que no século XVI o acesso à leitura era um acesso bastante restrito. E literatura adquiriu, então, essa acepção de uma filiação a determinada elite, a uma aristocracia do espírito. O termo acabava, então, por sofrer deslizamentos sucessivos e veio a designar o grupo das pessoas de letras. Falar-se-á, por exemplo, dos senhores da literatura. Vocês já devem ter ouvido em muitos dos nossos vídeos a expressão barões doutos, que são, na verdade, os homens ilustrados, os varões doutos. Eram esses que tinham acesso à literatura, que determinavam o que seria literatura e o que valeria a pena ler naquele universo restrito. Diante dessas acepções bastante, nada inclusivas, bastante restritivas de literatura, uma segunda pergunta me veio à mente para este nosso encontro, já decorrente do primeiro encontro. A literatura serve para quê, afinal? De que serve literatura? Serve de alguma coisa? Precisa servir de alguma coisa? E a resposta que mais me atrai, eu vou tentar explicá-la neste nosso encontro, é: a literatura é inútil. Inútil. E aí vocês do outro lado podem dizer, e com razão, olha,
essa afirmativa da inutilidade da literatura geralmente sai da boca de quem constrói a própria carreira na e pela literatura. Faz uma vida na literatura. Faz uma vida por meio da literatura. Contraditoriamente, então, a literatura terá servido ao menos para que os defensores de sua inutilidade vivam desse saber inútil, vivam dessa arte inútil. Mas espera aí, espera, segura o andor, segura o santo na saída da igreja, porque não se trata disso exatamente. A afirmação da inutilidade da literatura não é dizer que ela é inútil nesse sentido simples, imediato do cotidiano. Nós vamos precisar avançar em busca das contradições que estão dentro dessa própria afirmação da inutilidade da literatura. Nós dizemos que a literatura, e eu sou partidário dessa ideia, de que a literatura é inútil, porque ela não é, não pode, não deve ser útil, sob condição de deixar de ser literatura. É aí que está a necessidade de defender a literatura, assim como a filosofia, como inúteis, como desprovidas de aplicação imediata. Não são ferramentas como uma caneta, não são ferramentas como um telefone, como um notebook. Não são ferramentas, não é ferramenta, voltando para a literatura. Por outro lado, a literatura é modestamente necessária. Para que nós pensemos na inutilidade e demos lugar à grandeza da literatura, nós temos de meter aí esse modestamente necessária. A literatura, enquanto literatura, nos ensina a ler no mundo o que os discursos dominantes se esforçam por esconder e fazem todos os movimentos de descarte. A literatura se prende, se toma de amores pela complexidade infinita da natureza humana. É aí que você percebe, é aí que você vê onde está a literatura. Está ali, sentada, contemplando, se levanta e dá a volta à complexidade infinita da aventura humana. Portanto, a literatura não é útil, ela é modesta e orgulhosamente necessária. Nós sabemos claramente que, por oportunismo, o marketing político-cultural dos que estão assentados nos postos de todas as formas de poder. Pensem em todas as formas de poder, em todas as instâncias. Pensem, inclusive, nos poderes que sejam mais discretos, o poder econômico, por exemplo. Nós sabemos claramente que essas figuras, sentadas nesses postos de poder, fazem todos os movimentos por meio do marketing político-cultural para se apoderar dos valores não conformistas. Ora, os valores não conformistas para se apoderar e domesticar os valores não conformistas da literatura. E esses valores é que são o maior legado da literatura à humanidade. Por isso, a literatura que nos interessa sempre se recusará a ser rebaixada a instrumento, a ferramenta para a instauração de uma retidão moral e política. Falou em retidão, a literatura já está 15.000 passos longe. Os valores literários não conformistas, por exemplo, resistência, contestação, provocação, são sempre objeto de cooptação e de silenciamento, especialmente pelo movimento da indústria cultural
que faz com que todos os empreendimentos culturais, artísticos, tenham de ser administrados segundo critérios comerciais estritos. Administrados segundo uma regra, uma máxima, um lema, uma consigna: o lucro antes de qualquer outra coisa. A literatura se vê o tempo todo às voltas com esse empuxo para fazer dela um instrumento cooptado em busca do lucro e da domesticação, do nivelamento. A indústria cultural, muitas vezes, o tempo todo, tenta fazer esse nivelamento para poder vender produto, o lucro antes de qualquer outra coisa. A instrumentalização da arte pela indústria cultural é um fato. Por isso nos interessa pensar aqui, nós estamos num estoque, mas isso não é exatamente uma indústria. A instrumentalização da arte pela indústria cultural faz com que nós nos voltemos para a literatura em sua capacidade de esvaziar todas as atitudes de domesticação. O que nos interessa é a literatura que se opõe ao estabelecimento de uma ordem social uníssona, uma ordem social que busca um certo bom tom, um certo bem dizer, um certo todos têm o mesmo sentimento, todos fazem parte do mesmo grupo. Um exemplo: se você lê O Bom Crioulo, de Adolfo Caminha, publicado em 1895, em busca de um juízo moral, em busca de construir um juízo moral, a partir daquela obra de arte, com toda certeza você não lerá O Bom Crioulo, não lerá Adolfo Caminha, por mais generoso que seu juízo possa ser. Você pode entrar no livro com toda a boa disposição de dali retirar um juízo moral. As obras literárias, em sua inutilidade, estão prontas a me dar algo a mais, algo além disso. E esse algo gira em torno da vida da linguagem, que é a vida da própria literatura. O alvo da literatura não pode ser o definitivo. Algum grande literato que vocês conheçam, que vocês leiam, que vocês tenham em sua cabeceira, terá pensado em escrever definitivamente? Todo julgamento moral tenta ser, inutilmente, uma leitura definitiva. E é aí que a gente separa a literatura de outro tipo de escrita. Mas esse é o momento, se você seguir comigo nessa visão, nesse pensamento, esse é o momento em que nos atacarão de relativistas, porque nós nos recusamos a fazer uma leitura moral da literatura, uma leitura segundo a qual a literatura serviria para instaurar bons costumes, construir boas pessoas e serem o retrato de todas as instituições sociais em sua plenitude. O que nos interessa na literatura é saber e ensinar que os textos literários não se equivalem. Se eles se equivalessem, por que, em nossos estudos e leituras, nós buscaríamos a singularidade das obras e dos autores? Por que nós nos dedicaríamos, muitas vezes anos, a entender a dissonância presente nas obras literárias? Quando lemos literatura, quando estudamos literatura, fazemos exercícios de leitura que, se forem mesmo leitura literária, serão sempre desviantes, nos exporão a todo tipo de incômodos,
todo tipo de contradição, a todo tipo de admiração, a todo tipo de risco. É isso o que faz a literatura. Escrita confortadora, obra confortadora, textos confortadores, tem outro nome, e um nome inútil. Pensaram na autoajuda? Ela mesma. É nesse momento que a inutilidade da literatura começa a ser mais bem compreendida. Porque o não definitivo buscado pelos grandes artistas passa a durar. Nesse momento, definitivo e não definitivo se tornam inseparáveis, faces da mesma moeda e faces que alternam lugares. E nesse ponto o mundo gira. E a nossa argumentação nesse encontro também. A ideia da inutilidade da literatura surge radiosa diante de nossos olhos, como algo necessário, como uma forma de expressão humana mais que necessária. Mas nós seguimos firmes, dizendo que a literatura não pretende salvar o mundo. E não obstante essa recusa de sempre, firme, de pés firmados no chão, enfiados no chão, faz com que ela se torne, contraditoriamente, porque contradição é o nosso instrumento, meio de salvação, porque ela manterá vivos os valores que adiam a destruição de nossa capacidade de inventar mundos, de dar sentido aos mundos pelos quais nós circulamos. A literatura encontra seu lugar no mundo em seu próprio fazer-se, no exercício do ofício da escrita. Para quem faz literatura, é sempre preciso buscar a máxima aproximação entre a sua escrita e o desconhecido. Que desconhecido? Vocês podem me perguntar. Você mesma, você mesmo, os outros ao seu redor. A Terra redonda, o único universo que nós adornamos com os nossos sentidos, especialmente quando fazemos, lemos e estudamos literatura. Para chegar a esse mundo ao qual a literatura nos leva, teremos como primeiro passo de tomar consciência de que somos mortais. Essa é uma verdade dura que nós precisamos ter em mente, porque é só por meio dela que nós conquistaremos nossa humanidade. Humanidade que nos faz pensar, diante da morte, todos somos iguais. Essa tomada de consciência é a pedra angular para que alguém possa fazer literatura. Só através da consciência da mortalidade que nos faz humanos, nós participaremos do universo, participaremos da humanidade de todos os seres nossos semelhantes, participaremos também do universo em que estão as coisas. Isso é importante de insistir. Quando você pensar em literatura, pense primeiro que será preciso sempre adotar o ponto de vista mais pobre, mais despojado de todo o interesse. É quando se faz esse movimento que a gente chega à grande estética, à grande beleza estética. Essa grande beleza é produzida numa tela feia e cheia de buracos, onde está a existência que vai sendo investida de arte por aqueles que fazem a arte por meio da literatura. Nesse momento você pode reconhecer aqui o homem revoltado contra o absurdo, o homem revoltado criado por Albert Camus, porque é um ser humano e metafísico
é um ser que vive na tensão da separação entre o dentro e o fora. Vivemos separados de nós mesmos, vivemos separados dos outros, vivemos separados do universo. E no mesmíssimo segundo em que nos sentimos separados de todas essas instâncias, somos tomados pelo desejo de abolir essa distância que nos confunde, nos funde, nos funda. Nos confunde, nos funde e nos funda. Na literatura, nós reconhecemos e assumimos a dor de sermos humanos. E aí mergulhamos nessa dor para lhe dar forma artística. O escritor que se pretenda criador em literatura e que permaneça surdo a esse movimento, será um escritor. Mas nós, ao estudarmos essa obra, teremos de pensar muito se ele merece o título de criador em literatura. Guias para esse caminho que eu, mais ou menos, em poucos minutos, pincelei aqui para nós pensarmos. Pensem em Virginia Woolf. Pensem em Peter Handke. Pensem em Oscar Wilde, em Graciliano Ramos, em João Guimarães Rosa e em tantos outros. Há um número incontável de autores que não daremos conta de ler em toda a nossa vida. E nem daríamos conta de ler em todas as nossas vidas se vidas outras houvesse. Para isso é que nós lemos, estudamos e uns poucos de nós fazem literatura. Vamos pensar nisso? O próximo encontro é quarta que vem. O tema provisório, uma vez que mencionamos forma e arte, aqui é justamente forma e conteúdo. Mas vocês ou eu podemos mudar a qualquer momento esse tema. Nada há de fixo debaixo do céu e os nossos encontros são dinâmicos. A caixa de comentários está aberta a vocês, as minhas redes sociais estão abertas a vocês. Comentem, participem, façam perguntas. Eu gosto muito de fazer de todas as minhas atividades um diálogo. Sempre que possível, em todas as ocasiões, eu faço diálogos, fugindo aos monólogos. Fiquem então à vontade. Até a próxima quarta. Um grande abraço. Fiquem bem, fiquem em casa, todos os que puderem. Ainda corremos muito risco pelo Brasil todo. Tchau, tchau.